Boa noite, Santa Cruz do Capibaribe. Sejam bem-vindos ao podcast Além da Tribuna. E desde o início de julho, vocês têm acompanhado aqui, todas as noites, o nosso diálogo com cada um dos vereadores que compõem a 17ª Legislatura. Nesta noite, nós iremos conversar com o vereador de terceiro mandato, o vereador Nailson Ramos. Boa noite, vereador. Desde já, muito obrigado pela sua presença e seja bem-vindo ao nosso podcast. Boa noite, Antônio, né? E a todos que nos acompanham. Vereador, o senhor decorre de uma família de parlamentares, né? O senhor é neto do vereador Ciríaco Ramos, é sobrinho de Nailza Ramos, que chegou a ser presidente desta casa, e o senhor está no seu terceiro mandato, como a gente frisou no começo. Como se explica essa trajetória? São serviços prestados à população, é o DNA da família, do serviço público? Antônio, isso engloba tudo, né? É o DNA da família, é o serviço prestado também. Aí a gente dá agora volta, né? Um pouco no passado. Aí eu lembro, né? Vô teve 6 mandatos nessa casa, né? E minha tia teve 2 e estou no terceiro mandato, né? Em 2012 fui candidato pela primeira vez, mas não consegui, né, chegar, né? Eu fiquei na terceira suplência. Já em 2016 a gente foi candidato mais uma vez, né? Fui majoritário, né, em 2016. Em 2020 também fiquei em segundo, né? A gente ficou Entre os mais votados. isso, e o majoritário também do grupo, né? Do nosso grupo, entendeu? E em 2024 agora a gente também ficou, né, entre os 5 mais bem votados, né, dessa casa também. E fui também mais uma vez o majoritário do nosso grupo também, Antônio. Vereador, o senhor é conhecido pela sua atuação na área da saúde, e não só de hoje, mas de uma trajetória ao longo desses quase 3 mandatos. É uma área que o senhor vê mais vulnerável, é uma área que o senhor vê em que o serviço público, em que a esfera pública, seja ela nos 3 poderes, carece de uma atenção maior? A gente atua, Antônio, em todas as áreas do nosso município. Tem um acesso muito bom também na zona rural, né? Inclusive sou da zona rural, mas milito muito na saúde. A gente tem esse legado desde o tempo de vô, né? A gente atua, né, na cidade inteira. A gente tem esse legado, sim, nessa parte da saúde. Aí você, se voltar aí, você vê que vô começou esse serviço na época que não tinha um transporte, né? Não tinha um carro, enfim, não tinha uma moto. Vinha aqui para a cidade, se vinha um animal, entendeu? Ver a dificuldade que era. E aí deu essa contribuição, aí teve essa parte também de Nailza que ajudou também as pessoas. E aí eu dei continuidade, as pessoas nos procuram também, né? Trabalhei na gestão do prefeito Edson Vieira de 2013 a 2016. A gente trabalhou no TFD. O TFD é o tratamento fora do domicílio. A gente era o responsável do TFD de Santa Cruz, né, até a cidade do Recife, até hoje também tem, lógico, e toda cidade tem esse tratamento fora do domicílio, que é o TFD. Mas a gente atua, Antônio, na saúde, quando a gente é cobrado também na parte de infraestrutura, entendeu? Na parte, vez ou outra, as pessoas também nos procuram a respeito da educação. Enfim, a gente atua a todas as áreas da nossa cidade. Isso, né, a gente vê na parte da infraestrutura, quando a gente é cobrado, é na saúde. A gente não se limita só, entendeu? Lógico, tem o carro-chefe, tem, mas a gente não está só limitado só, né, na saúde. A gente sempre está atuando, né? A gente tem uma atuação boa na zona rural, a gente tem também aqui na cidade, graças a Deus, né, um terceiro mandato. Isso são frutos, né, do trabalho que a gente tem prestado a essa cidade e a esse povo tão trabalhador que é o povo de Santa Cruz. No âmbito legislativo, a gente consegue estabelecer se é que existe uma diferença. No seu primeiro mandato, o senhor era situação, no seu segundo mandato, o senhor chegou a ser vice-presidente no segundo biênio, e agora o senhor integra uma bancada de oposição composta, incluindo com o senhor, com 5 vereadores. Nessas 3 fases, existem diferenças? Existe uma que foi mais difícil do que a outra? É, a primeira, a gente quando chegou, em 2017, a gente chegou, era meu primeiro mandato, né? A gente, lógico, tem uma dificuldade, isso é
natural, você ia para uma tribuna, sentia-se um pouco, né, nervoso ali naquele momento, com medo de errar um projeto, um requerimento, enfim. Mas aí, ao decorrer do tempo, você vai aprendendo e ainda sou um aprendiz. A gente está sempre aprendendo. O ser humano, a cada dia que passa, está aprendendo. E aí a gente chegou, né, na situação, lógico, tinha algumas dificuldades, mas bem menos do que é hoje. No segundo mandato, a gente teve, né, a participação também na mesa diretora, onde fui o vice-presidente dessa casa, com, na época, o presidente Seba, e tenho certeza, lógico, a gente acertou muito, né? Possa ser também que tenha acontecido, né, falta de observar alguma coisa que não foi feito, mas foi feito muito também nesse período. Sim, foi uma gestão que obteve o selo ouro pelo Radar da Transparência, né? Sim, sim, positivo, Antônio. A energia solar foi implantada também. A energia solar foi implantada também nessa casa. Isso, né, as coisas boas que essa diretoria que nós conseguimos. E nessa legislatura agora a gente vê um pouco mais de dificuldade, porque, né, a oposição são 5, né, composta por 5 vereadores, entendeu? E aí a gente sabe, né, porque hoje, né, tem eu, Nailson Ramos, Jéssica Caetano, tá certo? O vereador Adilson e a vereadora Milena. Mas aí, assim, hoje a gente tem essa minoria da oposição e o prefeito se encontra numa área bem mais confortável de gestões anteriores. Ele tem 2/3 dessa casa, né? Quer dizer que é um projeto que precisa de 2/3, ele não precisa da oposição, mas sempre também tem dialogado, tem conversado com a oposição, que isso é bom para o poder legislativo, que é um poder que representa também a cidade de Santa Cruz. O poder executivo precisa do legislativo e vice-versa, né? Que nem é importante também o poder judiciário em nossa cidade, enfim. E aí a gente tem trabalhado, tem a dificuldade, lógico, mas assim, a gente com um pouco de experiência também, Antônio, a gente vai conversando, vai dialogando com as pessoas, quando precisa conversar com o secretário, com o vice-prefeito também, que eu tenho um trânsito bom também com ele. Tive também, lógico, né, a honra também, né, de ser vereador, de estar vereador nessa casa com o prefeito, né, hoje prefeito Elinho, com o vice-prefeito Flávio Pontes, e com isso também se cria também uma aproximação, entendeu? Eu não tenho dificuldade de conversar com o Flávio, não tenho dificuldade de conversar com o Elinho, um secretário, um diretor, tenho um trânsito bom. Graças a Deus, a gente faz a política, né, dessa forma. Lógico, a gente sabe que cada um aí defende sua bandeira, né, veste sua camisa, respeitando também, lógico, mas o bom é isso, ter esse acesso a essas pessoas que hoje estão, né, comandando o destino de Santa Cruz. Vereador, nesse semestre, de modo especial, o senhor protocolou 195 matérias legislativas. O senhor sempre está entre os 3 parlamentares com o maior número de requerimentos protocolados. No que diz respeito a projetos de lei, o senhor apresentou o 195/2025, que trata do atendimento prioritário em qualquer estabelecimento, seja ele público ou privado, para pais e mães de pessoas atípicas. Esse projeto está em tramitação nessa casa. O que levou o senhor a apresentar essa matéria? Olha, Antônio, a gente tem esse cuidado, sempre quando eu converso muito, dialogo muito com minha assessoria, a gente tem esse cuidado de quando vai apresentar, né, um projeto, enfim, nessa casa, a gente vê o melhor para a sociedade. E a gente conversando com alguns pais e mães responsáveis, né, de crianças atípicas, a gente sabe a dificuldade que é hoje, né? A gente sabe a dificuldade que é de um pai, de uma mãe chegar num estabelecimento, dar um exemplo aqui, numa agência bancária, numa casa lotérica, entendeu? E com esse projeto, ele vai ter prioridade, sim, de chegar e ser atendido, entendeu? Assim que chegar, lógico, com identificação, com uma documentação, e eu tenho certeza que isso vai ser muito benéfico, né, tanto para o pai quanto também para a criança atípica, Antônio. Entre os requerimentos, vereador, que o senhor apresentou nesse semestre, tem um que pede que seja implementada, que seja executada pelo Poder Executivo a Lei 13.935, que determina que as escolas da rede básica de ensino público devam ter psicólogos e assistentes sociais em seus quadros. E o senhor enfatiza que essa deveria ser uma atitude em caráter de urgência.
Por que esse requerimento? Isso, Antônio. E, inclusive, esse é o último ano, né, o prazo final que vem a ser implementado, entendeu? Esses profissionais nessa área de educação, que você vê o tanto, né, que as pessoas, os profissionais, os estudantes sofrem, né, nessa área, né, em questão de bullying, enfim. A gente vê aí casos e mais casos, né, de adolescentes, né, se mutilando, enfim, é muito complexa a situação. E isso a gente pede esse cuidado, né, que venha a ser implantado, porque esse é o último ano para que esses profissionais venham assim a atuar nessa área, na rede de educação, Antônio. O senhor vereador é um vereador da zona rural e eu acredito que dentre seus requerimentos apresentados tem algumas ações direcionadas para esse público. O senhor poderia destacar algumas dessas ações, alguns desses requerimentos que tenham o norte rural como direcionamento? Antônio, veja só, nessa legislatura eu quero aqui destacar, enfim, foram vários, mas aqui um de grande importância que a gente já fez também, até a planta, né, através da secretaria responsável. A gente fez uma planta lá em Cacimba de Baixo, quando a gente chega, que tem um trevo, onde pega para feira de animais, onde pega, né, para outros sítios. É na chegada, né, mesmo na chegada ali, a gente está lutando por uma emenda através do deputado estadual, com Edson, com o deputado federal, com Fernando Filho, para uma emenda, né, que venha a ser feita ali, construída ali uma praça, tá certo? Uma pavimentação ali, na chegada. Isso é uma luta nossa que a gente está travada aí para ver se consegue o mais rápido possível, se Deus quiser. E eu tenho certeza, porque agora em outubro as emendas, né, tanto a nível de estado e federal, elas começam a sair a partir de outubro, as emendas, né, dos deputados. E desse ano, entendeu? Desse ano de 25. E aí também, lembro também aqui de outras legislaturas passadas, nossa, onde a gente travou também. Na época era muito cobrado pelas pessoas quando a gente chegava naquela localidade, quando, né, precisava de estar ali próximo ao cemitério lá de Cacimba de Baixo, que eram muitas cobranças, a ampliação, e a gente travou também essa luta e conseguiu a ampliação lá na época, onde também nós conseguimos também iluminação, né, onde não tinha iluminação a gente conseguiu posteação para melhorar a vida daquelas pessoas, deu uma melhorada na segurança também, entendeu? Aonde já tinha uma posteação, a gente conseguiu luminárias, e isso foram tudo, né, conquistas através de requerimentos nossos, e também a gente indo para frente também, né, para resolver esses problemas da zona rural, Antônio. O senhor também é integrante da Comissão de Saúde aqui na Câmara dos Vereadores e esse ano a comissão ela tem tido umas atividades mistas, né? Há momentos que as reuniões são realizadas aqui no plenário e em outros momentos a comissão tem percorrido algumas unidades de saúde, seja a UPA, seja o AME ou seja até uma unidade básica da família. Como o senhor tem visto esse trabalho? Como tem sido, na verdade, esse trabalho nesta comissão? É importante a forma que nós estamos conduzindo essa comissão. Tem a reunião aqui, né, da comissão na casa, e assim que terminar a gente sai, né, vai visitar a UPA, alguma unidade de saúde, algum posto, né, de saúde, e a gente chega de surpresa, né? A gente, lógico, tem o prazo de 15 minutos, que isso foi determinado aí, mas a gente sempre está fazendo essas visitas e vê como é que está, né, o funcionamento dessas unidades. Vez ou outras a gente se depara, né, aí com algumas irregularidades, mas a gente em busca de tentar resolver, entendeu? Lógico, tem algumas pessoas que acham que a gente chega para atrapalhar, mas não é de forma alguma a gente quer atrapalhar. A gente quer que aconteça. Eu quero que aconteça, que as pessoas precisam, né? As pessoas precisam do atendimento e é um direito de cada um de nós, que paga todo o imposto, e é uma senhora carga tributária que o nosso Brasil e Santa Cruz não é diferente, que a gente paga, e isso é para ser revertido em saúde, em educação, em infraestrutura, por isso que a gente tem que cobrar, Antônio.
O senhor sempre faz uso da tribuna, vereador. Além das pautas locais, o senhor faz constantes cobranças ao governo do estado com relação à saúde, à segurança, à parte do fornecimento de energia elétrica. Inclusive, o senhor também esteve junto com os demais vereadores numa reunião lá no Recife, onde foi tratado do fornecimento de energia elétrica aqui para o município, né? Pelas quedas de energias que houveram no início do ano, mediante, né, a justificativa que nos foi dada, que foi a decorrência das chuvas. De lá para cá, o senhor sentiu, agora a gente falando em esfera estadual, que os requerimentos, que as discussões que foram colocadas aqui na Câmara surtiram efeito? Há alguma dessas áreas que o senhor pontuou que obtivesse melhorias, que de fato elas ocorreram? Olha, a gente é um dos que cobra, né? A gente cobrou e iremos sim continuar cobrando, né? Quando a gente tiver essa questão da energia, da neoenergia, a gente vê, né, o tanto que se arrecada em Santa Cruz, né, a iluminação pública aqui em Santa Cruz, as pessoas, nós pagamos, e tem essa dificuldade, né, às vezes tem algum setor que tem que ser feito um reparo, enfim, por isso que a gente cobra. A questão da empresa em si, né, a gente viu que melhorou um pouco, né, tem as cobranças, ainda existem alguns pontos falhos, né, mas assim, melhorou. Lógico, teve aquele período também das chuvas que, segundo o pessoal lá, falou que atrapalha, né, um pouco, enfim, em termos de árvores, que tem a questão de cair, enfim, que danificam a rede. Mas assim, hoje melhorou um pouco, tem que melhorar mais, né? A nossa cobrança ao governo do estado, a gente fica triste, Antônio, quando a gente vê Santa Cruz com mais de 100 mil habitantes e o governo do estado não está aqui presente. Certo? Faça uma parceria com o poder municipal. Hoje, Santa Cruz do Capibaribe, Antônio, aqui se faz 4 cirurgias eletivas por semana. São 5 cirurgias eletivas por semana e 5 obstétrica. Isso é muito pouco para Santa Cruz, uma cidade com mais de 100 mil habitantes. Isso falta o quê? Falta o poder municipal e o poder estadual se unir mais ainda para fazer uma parceria para vir ajudar as pessoas. Isso é na área da saúde. Hoje aqui não faz uma fimose, não faz. Veja só você que precisa, né, fazer uma cirurgia simples. Aí tem que se deslocar até Caruaru, ter que ir para o Recife. Ou se não, ter que pagar para poder ir em Campina Grande, outra cidade. Tá certo? A gente vê a parte de infraestrutura. Você vê essa PE 160 de Santa Cruz a Poço Fundo, né, e de Poço Fundo da Jataúba, a situação que está essa PE. Sem sinalização vertical, sem sinalização horizontal. Agora está um tapa-buraco, beleza, porque a eleição está aí próxima. Que era para ter eleição todo santo ano, era para ter eleição, porque aí você vê que está funcionando. Mas você pega a 145, que é de Jataúba ao Brejo. Meu irmão, acabou-se, o asfalto está na terra. Praticamente acabou 100% ali, 70% do asfalto acabou-se, Antônio. Aí você vê, tudo isso, né, essa PE 145, a 160 que liga com a PB da Paraíba, são estradas que chegam até Santa Cruz. Que isso o quê? Clientes que vêm para o Moda Center. Tá certo? A gente torce que aconteça. A gente vê a parte da segurança. Hoje a segurança aqui, o 24º Batalhão, que, se eu não me engano, 6 cidades que o 24º é responsável, né, por a segurança pública. As viaturas, a quantidade de homens e mulheres é muito pequena, Antônio. A gente precisa que o Estado ele invista mais na segurança, e principalmente aqui em Santa Cruz. A gente vê, imagine você, né, se não fosse a guarda municipal do nosso município, como é que estava essa segurança? Porque eu tenho certeza que os homens e mulheres que trabalham na Polícia Militar, eles estão se doando 100%. Agora chega um momento também que aí eles não têm uma bolinha de cristal para adivinhar, enfim, o efetivo muito pequeno. Isso é triste, por isso que a gente sempre está cobrando, e eu queria que aconteça. Que se acontecer também, a gente vai chegar na tribuna dessa casa e vai falar. O governo do estado está aí, né, investindo na segurança, se acontecer, mas se não acontecer a gente fala, que nem está agora, né, a questão dessa água da transposição do Alto Capibaribe.
está investindo, está chegando. Na gestão anterior do PSB, Paulo Câmara fez a canalização, né? Era para ter mais investimento? Era sim, a gente é conhecedor disso. A gente cobrava também na época. Mas aí, hoje, o governo Raquel está assim, dando né, tá dando um investimento, está investindo na parte da adutora. E eu quero que chegue 100% água em toda torneira, em toda casa de Santa Cruz. Antônio, eu sou a favor que chegue, tá certo? É que nem essa BR-104. Está se caminhando, já tem até uns rumorzinhos por aí que vão parar de novo. A nossa preocupação aqui em Santa Cruz do Capibaribe, né, que a gente precisa muito, né, Caruaru, Recife, enfim, e outras pessoas que vêm deixar divisas nessa cidade aqui, através da confecção, é quando chegar em Toritama, o gargalo que vai ser ali. Você vê a 104 vai ser concluída, beleza, quando chegar em Toritama vai afunilar. Por quê? Porque até agora não foi decidido o que é que vão resolver. E a gente torce que resolva 100% a duplicação, a segurança, a questão de água. A gente quer que funcione, que recurso tem. Foram feitos quase 10 bilhões de empréstimo. E agora estava para ser agora outro projeto aí para ser aprovado na Alep, era de 1,5 bilhão, se eu não me engano, parece que era isso. Quer dizer, dá mais de 10 bilhões, fora o que se arrecada no Estado. A gente quer que aconteça, que o povo, eu sempre digo, o povo paga seus impostos, é para ser revertido nisso aí, é na segurança, é em infraestrutura, é na saúde e educação e por aí afora. Vereador, nós estamos chegando ao final do nosso podcast e a pergunta que sempre o finaliza é a mesma para todos. E agora, olhando para aquela câmera 2, nós queríamos que o senhor dissesse ao povo de Santa Cruz o que é que eles podem esperar do vereador Nailson Ramos aí pelo longo desses 3 anos e meio de seu mandato. Antônio, a gente deixa esse recado ao povo de Santa Cruz, que sempre, né, pode contar com esse soldado que vocês já conduziram aqui 3 vezes a essa casa, certo? A gente é grato ao povo de Santa Cruz, né, as 4 eleições. A primeira a gente não chegou, mas depois a gente entende, porque naquele período a gente achou um pouco, né? Era para ter chegado, mas tudo é no tempo de Deus. E aí a gente é grato em 2016, 2020, 2024. A gente vai estar nessa casa lutando sempre, né, por dias melhores. Isso é que eu já falei. Em todos os segmentos que você imaginar, Antônio, é na saúde, é na educação, é na segurança, é na infraestrutura, a gente vai cobrar, né? Enquanto não resolver, a gente está cobrando. Às vezes a gente não é muito de fazer um vídeo, de estar ali e tal, mas a gente está conversando com o secretário, ligando para o prefeito, para o vice-prefeito. Sempre a gente está na ativa, cobrando por melhorias para o povo. Povo esse tão trabalhador, merecedor de coisas boas para o nosso município. Está aí uma prova, né, que a gente torce muito que aconteça o mais rápido possível. A questão do hospital em Santa Cruz, a gente votou a favor, entendeu? A gente votou a favor porque eu quero que aconteça em Santa Cruz. O povo merece, o povo precisa. Isso é para ontem, não é nem para hoje, entendeu? Mas vamos à frente, né, e pedir a Deus sabedoria, um forte abraço e que Ele continue nos abençoando. Obrigado, vereador. E você pode acompanhar mais assiduamente o trabalho do vereador Nailson Ramos, assim como dos demais vereadores, acessando o nosso site, o SAPL de Santa Cruz do Capibaribe, lá no site da Câmara. Na descrição aqui deste vídeo, você vai poder acompanhar o trabalho específico do vereador Nailson Ramos. Clicando lá, você vai ter acesso a esses projetos de lei que a gente pontuou aqui, demais requerimentos, as comissões, os dias que o vereador Nailson Ramos esteve aqui nas reuniões, enfim, a frequência, tudo lá no SAPL. Eu gostaria de agradecer imensamente a sua companhia por ter estado aqui conosco nesta noite. Vocês, nosso muito obrigado, fiquem com Deus e até amanhã.